Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Felipe, sou membro aqui do suporte da BrisaBot e hoje estarei aqui com vocês fazendo uma aula completa sobre a parte de transmissão. A gente já teve uma visão geral, né, da plataforma e nessa visão geral a gente mostrou um pouco sobre a transmissão, mas nessa aula aqui de hoje a gente vai estar aprofundando um pouco mais e dando mais detalhes sobre esse recurso tão importante que é a transmissão, né? Bom, o primeiro passo que a gente vai fazer não é ir na parte da transmissão. Vou mostrar aqui só para vocês terem uma familiaridade com a aba, mas vocês veem que não tem nada aqui ainda. O que a gente vai fazer primeiro é a gente ir na parte de fluxos de conversa. Aqui nos fluxos, a gente tem como criar um novo fluxo. E quando a gente for fazer uma transmissão, a gente pode criar um fluxo ou duplicar algum que já tenha sido transmitido antes e que a gente pode usar a mesma base. Mas nesse caso eu vou criar um novo. Fluxo para a aula de transmissão. Criado o novo fluxo, quando a gente abre, já expliquei antes, que sempre vai ter esse bloco inicial e o conteúdo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode pôr somente o conteúdo aqui de texto, imagem, vídeo, arquivo, seja lá o que for, para enviar nessa transmissão. Nesse caso aqui a gente vai dar o exemplo só com o conteúdo da transmissão de forma de texto. Mas a gente poderia botar todas as outras funcionalidades que tem aqui, como um bloco de menu, que é um bloco de perguntas, adicionar uma etiqueta ou qualquer outra coisa na pessoa, que vocês podem ver que tem várias opções aqui no bloco de ação. A gente vai aprofundar um pouquinho mais depois. É um bloco de condição, que a gente pode usar o que já foi falado antes, né, em relação ao horário de atendimento. Só vai passar para o conteúdo da transmissão se o horário de atendimento estiver aberto. Deixa eu selecionar aqui que está aberto. Se o horário de atendimento estiver aberto, vai passar, senão não vai enviar para lugar nenhum. Então temos várias opções do que a gente pode fazer no fluxo. Nesse caso aqui, como eu já falei, a gente vai usar somente o bloco de conteúdo. Tá? Aí feito isso, a gente tem que saber qual é o nome do fluxo que a gente criou. E vamos agora sim na aba de transmissão. Aqui a gente vai no canto superior direito da tela e clica em criar nova transmissão. Aqui a gente pode dar o nome, transmissão de exemplo para a aula. E aqui no fluxo a gente vai selecionar o fluxo que a gente criou agora, fluxo para a aula de transmissão. Aqui vocês podem ver que essa parte de atraso, que é o que a gente chama de delay, tem duas opções, o atraso inteligente e o atraso manual. Vou explicar primeiro o atraso inteligente. Nessa parte aqui de muito curto, vocês podem ver aqui que nos usuários que tem para receber a transmissão são 13.066. Então, em cada um desses, o bot vai selecionar um intervalo entre 1 e 5 segundos para enviar para as pessoas. Por exemplo, o primeiro usuário ele pode receber em 2 segundos, o segundo receber em 5 segundos, o terceiro receber em 1 segundo. Então, é assim basicamente que funciona, e essa regra se aplica a todas as opções. Vai ser de 5 a 20, de 20 a 50, de 50 a 120 e assim por diante. E é importante a gente se atentar que quando o número ele não tem um fluxo de mensagens muito alto, uma grande quantidade de conversas, é sempre bom a gente deixar esse padrão de delay mais alto, seja longo, muito longo ou até um pouco maior, fazendo algumas configurações dentro do fluxo mesmo. Mas isso aí é um pouco mais complexo. Só que não é interessante um número que não tem um fluxo bom de mensagens botar um delay curto, às vezes médio, porque isso daí pode acarretar em um bloqueio do número pelo WhatsApp. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Nessa parte do atraso manual, a gente pode escolher um padrão fixo, somente vai ser fixo, não tem como selecionar um intervalo aleatório, como eu expliquei antes. E aí, se a gente botar aqui 100, todos os usuários vão receber em um intervalo de 100 segundos, de um para o outro. E é basicamente essa a diferença entre o delay inteligente e o manual. Aí aqui, vou agora para essa parte aqui, definir hora e executar depois. É o que a gente chama de agendamento de transmissão. Se a gente selecionar nessa parte aqui, vocês vão ver que vai aparecer essas duas opções.
Hoje é dia 28 de novembro, 28/11. Então, a gente selecionando aqui, a gente pode fazer o que? Selecionar um outro mês, aqui ó, janeiro de 2025, e selecionar uma data. E pode ser em qualquer dia, 19 de dezembro, 26, e enfim. E o horário, mesma forma. A gente pode selecionar aqui 8 horas da manhã do dia 26/12 de 2024. E quando a gente clicar aqui em iniciar agendamento, vai enviar para todos esses 13.066 contatos nesse dia e nesse horário. Agora, para essa parte de adicionar filtro, a gente vai ver que tem várias opções aqui: etiqueta, sequências, telefone. Então, normalmente o que é mais utilizado é a parte de etiqueta, que a gente seleciona uma etiqueta específica que vai agrupar as pessoas que têm essa etiqueta na sua audiência. Ou seja, se tem uma pessoa com a etiqueta cliente, ela vai aparecer aqui, caso você selecione a etiqueta cliente. Eu vou fechar aqui e salvar como rascunho para dar um exemplo para vocês. Vou aqui na configuração, na parte de etiqueta, e vou criar aqui Felipe, meu nome. Essa é a etiqueta que a gente criou. Vou aqui agora na audiência, meu nome já está aqui salvo na pesquisa. Vou pôr aqui e adicionar a etiqueta Felipe. Como eu criei essa etiqueta agora, somente eu vou ter essa etiqueta. Então a gente volta aqui na parte de transmissão, vem aqui na parte de rascunho, clica em editar. Aqui vocês veem que as configurações que a gente tinha feito antes, tanto o nome quanto o delay e o fluxo, elas ficam salvas. Aí a gente vem aqui em adicionar filtro, seleciona etiqueta e bota como Felipe. Se dentro de um grupo de etiqueta, como por exemplo esse daqui, Felipe, tivesse mais de uma pessoa e você quisesse selecionar uma etiqueta que não fosse receber, você poderia botar aqui como não é e pesquisar o nome da etiqueta que você não quer que receba. Bom, é basicamente isso daqui. Aí, como só tem eu na transmissão, eu vou iniciar a transmissão agora para vocês com o delay muito curto, porque só tem uma pessoa, então não tem problema. E aí, clicando aqui em iniciar, vai para a parte de ativa e agendado. A gente vai esperar aí para ver se já foi enviado. Vou atualizar a página aqui para ver. Ó, pessoal, aqui acabei de reparar um problema que ocorreu, que é o que? A conta está com o WhatsApp desconectado. Então, toda vez que tiver com o WhatsApp desconectado, a transmissão ela não vai ser disparada, porque a transmissão é um envio de mensagens pelo WhatsApp. Então, não vai ser efetivo dessa forma aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou excluir essa transmissão e entrar em alguma outra conta que esteja com o WhatsApp conectado para fazer esse mesmo exemplo para vocês. Voltei aqui, pessoal. Vocês podem ver que o WhatsApp agora está conectado. Vou fazer uma alteraçãozinha aqui na transmissão, no conteúdo. Conteúdo de exemplo para a aula de transmissão. Pronto. Agora eu vou voltar aqui para criar aquela etiqueta e pesquisar aqui o meu contato. Como vocês podem ver, já adicionei aqui o meu contato, a etiqueta, né? E vamos agora fazer o exemplo que a gente já tinha feito. A aula de transmissão, o fluxo para a aula de transmissão. O delay a gente vai deixar muito curto, pelo motivo que eu já expliquei, que só tem uma pessoa na etiqueta, né? Aqui, como vocês podem ver, mudou para 1. E vamos iniciar agora. Pronto, já foi enviado. E a gente pode ver aqui, ó, conteúdo de exemplo para a aula de transmissão. Então, é assim basicamente que a gente faz uma transmissão. E, como eu falei, isso se aplica somente a uma pessoa, porque eu selecionei uma etiqueta que só tinha o meu número. Então, é importante se atentar a essa parte de filtrar conforme a etiqueta que você quer utilizar e o grupo de pessoas que você quer enviar também.
E é isso, pessoal, espero que tenha ficado claro essa parte aí da aula de transmissão. E caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco.